Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Escola dos Afetos. Nossa convidada de hoje já está aí online, a Rose. Recebê-la aqui. Olá, Oi, importada de Presidente Epitácio, nossa participante de hoje. tá preta pra minha câmera. A minha ou tudo? A Rose teve um probleminha aí de conexão, acho que já já ela volta. Gente, bem-vindos, bem-vindas, todos, todas. A gente está aí iniciando hoje essa sequência de lives por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então hoje a gente tem essa live para falar sobre suicídio na infância e na adolescência. Deixa eu ver se agora dá certo para a Rosa entrar. Boa noite, Cristina, bem-vinda. Agora para mim que tá preto. Paula, Cleide, Kátia, Vínculo do Prazer, Irma, Acondo, Tatiane, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Novo Horizonte. A gente só está aqui tentando resolver o problema de conexão. E agora, deu certo? Oh, pra mim continua igual, mas a gente pode tentar. Eu só não tô me vendo, mas acho que tudo bem. Não, aqui para a gente está normal. Então tá Você... bom. Uhum. Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, alguém pode dizer se a minha imagem e a da Rose está normal? Só para a gente ver se não tiver nenhum problema, a gente já dá sequência. Alguém pode aí nos dar um ok, por favor? Tá normal, Kátia? Célia, bem-vinda. Pri, bem-vinda também. Ah, legal, tá normal. Então vamos lá. Bom, gente, então a gente está aqui, como eu estava falando inicialmente, a gente começa hoje uma sequência de lives, né, por conta do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Legal, gente, valeu pelo feedback. E hoje a gente vai falar sobre suicídio na infância e na adolescência. Na segunda-feira, aliás, segunda não, tô meio perdido. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre suicídio da população LGBTQIA+, que é dia 16. No dia 23 a gente vai falar sobre suicídio de líderes religiosos. E no dia 30 a gente vai falar sobre luto por suicídio. Né? Então, como que é elaborado aí o luto pelas famílias que têm algum familiar que se suicida. A gente vai, então, hoje, bem-vindos, Felipe, Fábia, Andréia, Felipe e a Fábia da Saíra, da editora, Luciana também bem-vinda. Então, assim, a gente pensou nessa sequência de lives justamente porque são temas extremamente urgentes de serem falados e a gente separou em pequenos temas justamente porque a gente entende
que cada um desses temas é um tema bastante específico, é uma população bastante específica, e cada um desses temas daria aí uma sequência de lives, né? Porque os temas são bastante amplos e bastante complexos. Então, queria já dar as boas-vindas à Rose, minha amiga, né, que nos dá a honra mais uma vez de contribuir com a gente aqui na Escola dos Afetos. A Rose, ela é pedagoga, psicopedagoga, ela trabalha já há muitos anos com formação de professores, na área de saúde mental, na área de educação emocional, de dificuldades de aprendizagem, né? Trabalha também como escritora, como autora e coautora de vários livros para profissionais de educação e de saúde. Nós, inclusive, estamos aí numa parceria, né, escrevendo um livro juntos para professores, que em breve a gente vai poder compartilhar com vocês aí mais novidades sobre esse projeto. E ela fez mestrado no mesmo programa que eu, né, no Programa de Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo. Nós trabalhamos com linhas de pesquisas diferentes, mas o programa foi o mesmo, né? E ela se formou um ano antes que eu. E foi através, né, lá da Unifesp que a gente se conheceu. A Rose é um dos presentes que a Unifesp me deu, né? Dentre vários outros que eu ganhei, né, durante a minha passagem pela Unifesp. E eu a convidei justamente para a gente poder aí, de algum modo, complementar essa conversa, né? Porque a Rose tem bastante experiência com criança e eu tenho bastante experiência com adolescente, né? Então a ideia é que a gente possa fazer essa conversa justamente para a gente ir, de algum modo, suprindo aí as necessidades de cada uma dessas faixas etárias, porque a gente entende que são demandas extremamente particulares e extremamente amplas, complexas, enfim, né? A gente vai poder conversar melhor sobre isso. Então, queria te dar as boas-vindas já, Rose. Né? Já te apresentei, se você puder acrescentar alguma coisa aí que eu tenha esquecido, fica à vontade. Não, eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela amizade, parceria em tantos projetos e sonhos. E é sempre um prazer estar aqui com você na Escola dos Afetos, trocando, aprendendo e conversando sobre possibilidades de ajudar as pessoas. Obrigada. Legal. Bem-vinda. Eu vi que a Bruna entrou aí, a Bruna que está fazendo o curso de saúde mental na adolescência comigo. A Mayra também entrou, a Mayra já fez 2 cursos comigo, né? Um de sexualidade e um de saúde mental. Andressa, bem-vinda também, Andréia. Aí a Fábia está dizendo que nós dois somos presentes que a Saíra deu para ele. Ai, não consegui conjugar, me confundi todo. Vocês também são presentes para nós, Fábia. Tem sido um prazer a gente poder desenvolver esses projetos aí juntos. O Imagina em Madeira entrou, né, que é o Álvaro, o esposo da Rose, que trabalha aí com confecção de móveis, enfim, que trabalha com madeira. Tem várias coisas bem legais, aproveita lá para acompanhar o trabalho dele também. A Andréia, a Maria e a Carla. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, a gente tem aqui um roteiro, né, que a gente preparou e também tem algumas perguntas que já foram enviadas para a gente antes, mas se vocês tiverem perguntas, exemplos, enfim, o que vocês quiserem falar aí ao longo da live, fiquem à vontade, tá? É sempre legal a gente poder contar com a participação de vocês. Eu queria aproveitar que vocês que estão aqui para fazer o nosso merchan, né? A Escola dos Afetos está promovendo um curso que vai acontecer em outubro, que é um curso, o título do curso é Adolescência, que bicho é esse? É um curso que vai falar sobre adolescência, sobre todas as questões aí que envolvem a adolescência, sobre o uso de tecnologia, de games, sobre o uso de drogas, sobre sexualidade, sobre neurociência. E a gente tem a honra de oferecer esse curso, que vai ser totalmente ministrado pela professora doutora Denise De Micheli, né? A professora Denise foi minha orientadora no mestrado, é professora da Universidade Federal de São Paulo, e ela vai fazer aí, nos dar a honra de oferecer esse curso, né, em parceria com a Escola dos Afetos. Então, se você tiver interesse, acompanha aí no nosso feed, que a gente está postando sempre as informações detalhadas. Se você não encontrar as informações, manda mensagem para mim no direct que eu
vou ter o maior prazer de responder. Enfim, estão todos e todas convidados para esse curso, né? A Denise é uma das maiores especialistas em adolescência e neurociência do país, né? E a gente vai poder aí aprender muito com ela, né? Serão nos 4 sábados de outubro. Então, acompanha a gente aí que você vai poder ter mais detalhes dessa formação, tá bom? Bom, então vamos lá. Tem acho que uma questão bem importante, né, para a gente começar essa conversa, porque existe talvez um mito, né, de que as coisas começam a complicar na vida, de que a gente começa a sofrer, de que a gente começa a ficar deprimido ou ansioso só lá no finalzinho da adolescência, início da fase adulta, que é quando começam a chegar os boletos, né? Quando a gente começa a viver as experiências de gente grande, né? Então existe um mito de que criança e adolescente não tem problema, de que criança e adolescente não sofre, né? E acho que quando a gente se propõe a falar sobre saúde mental destas faixas etárias, dessa população, é bem importante a gente começar a desmistificar um pouco essas questões, justamente porque como que a gente vai falar de suicídio na infância e na adolescência sem entender que a criança e o adolescente pode sofrer eventualmente, né? Até porque o sofrimento ele é um fator aí que vem antes. Então, eu queria que você começasse, Rose, a falar um pouco sobre isso, né? Como que você percebe essa questão, né? E de que forma, aí falando mais especificamente da infância, de que forma que os familiares, profissionais podem identificar uma criança que está em sofrimento? Quer dizer, o que faz parte de um desenvolvimento saudável? O que é uma angústia que faz parte do desenvolvimento, né? E o que é uma angústia ou um sofrimento que a criança está apresentando que já é preocupante que os pais ou cuidadores devem ficar atentos? Bom, acho que a primeira informação importante que você deu, né, e que vale muito a pena reforçar, é que criança sofre. Uhum. A gente tem uma ilusão de que a infância é aquele período maravilhoso da vida, em que só existe felicidade, em que nada de ruim pode acontecer. E até por conta disso, a gente tem uma cultura de tentar blindar muito a criança, para que ela não se frustre, para que ela não presencie certas questões da vida, como por exemplo a morte, né, de um bichinho, de um ente querido. Então a gente vai tentando maquiar situações para que ela não sofra. Mas o sofrimento, né, ele é da natureza humana. Eu queria até começar dizendo que tem um psicólogo, né, o Erik Erikson, que ele desenvolveu toda uma teoria do desenvolvimento e ele coloca o nome das fases do desenvolvimento humano como crises. Então, para a gente avançar enquanto ser humano, de uma fase para outra, a gente vai vencer uma crise. E essa crise a gente pode entender como um tipo de sofrimento. Que é claro que na infância não vai ser o sofrimento que a gente, de repente, vai entender no adolescente, mas é o sofrimento, né, de separação, a angústia de separação da mãe, né, o sofrimento de não estar no convívio da família o tempo inteiro, ter que ir para a escola às vezes muito cedo. E esse tipo de sofrimento de partilhar brinquedo, que a criança ainda, talvez com um ano e meio, ainda não consiga, né, partilhar o brinquedo sem sofrer com isso, sem chorar, sem espernear. Então, o sofrimento faz parte da natureza humana. E uma grande questão que a gente tem que se preocupar não é em tentar evitar esse sofrimento, mas ensinar a criança a como lidar com ele, né? Oferecer repertório, porque toda essa caminhada, né, do curso da vida infantil, de tudo que acontece na infância, são formas da criança ir adquirindo um repertório que ela vai usar a vida inteira. Sim. Então, se eu blindo essa criança durante a infância inteira, não deixo ela se frustrar, para que ela não fique irritadiça, eu dou logo algo na mão dela, né, a famosa chupeta eletrônica, né, eu dou algum equipamento tecnológico, porque a gente sabe que isso fascina demais as crianças, e aí eu deixo aquilo muito tempo com ela,
né? Ou eu não ofereço outras atividades, ou eu não ofereço nem a oportunidade dela ter tédio, né? Sim. Porque a criança, o tédio é o precursor da criatividade. E que Uhum. criança hoje consegue ficar quieta, olhando para alguma coisa, não fazendo nada? Isso é até muito estranho. Tem até Uhum. uma estudiosa, né, que você me indicou, inclusive, para estudar, que ela fala, a Jerusalinski, que ela fala muito de melancolia na infância, das Uhum. crianças que tudo tem e nada quer. Por quê? Porque a gente, numa ânsia de tentar satisfazer a necessidade da criança, enche ela de tanta coisa, tanto presente, né, de tanta... Vai blindando mesmo, para que ela não sofra, para que ela não se frustre, porque, imagina, a infância é uma época maravilhosa da vida, não tem que sofrer. Só que isso vai ter consequência Uhum. lá na frente, né? E você que estuda Sim. adolescência sabe muito bem disso. Então, que repertório que essa criança está desenvolvendo? Né? Uhum. A gente hoje tem essa preocupação de oferecer o melhor, né, para o filho, enfim, a gente trabalha horas demais, muitas vezes a gente fica, né, quando era possível isso, a gente ficava muito fora de casa durante longos períodos para poder dar o melhor, para dar o melhor presente, para pagar a melhor escola. Só que isso também vem carregado de muitas exigências depois. A gente começa também a Sim. cobrar um resultado, afinal de contas, você só estuda. E eu pago a Uhum. melhor escola, e eu te dei aquele brinquedo que você queria tanto, de 400, 500, sei lá quantos reais. Né? Então, Aham. esse tipo de cobrança também vai gerando uma angústia e a criança não sabe como resolver, porque às vezes ela não desenvolveu o repertório para isso. E aí Uhum. começam os problemas que lá na adolescência vão aparecer de forma mais evidente. Aham. É bem interessante a gente pensar isso, porque assim, outro dia eu fui, quando eu estava preparando a aula para o curso de saúde mental na adolescência, né, e eu fui ler um artigo que me deixou bastante espantado, porque era um dado que eu desconhecia, mostrando que 49% dos adolescentes que se automutilam, né, dentro daquela amostra da pesquisa, tinham iniciado esse comportamento na infância, quer dizer, praticamente metade. E eu fiquei muito curioso e interessado nisso, porque eu pensei, olha que grave isso, né? Às vezes a gente deixa de olhar para a criança achando, como você falou, que o mundo dela é essa coisa toda bonita e de conto de fadas, etc. E a gente acaba evitando propostas de prevenção, né? Porque se a gente for pensar, olha quantas crianças que, quando chegam na adolescência com comportamento de risco, como automutilação, por exemplo, ideação suicida, que começou lá atrás, né? E a gente deixou de ver lá atrás, porque achou que de repente a criança estava blindada a isso tudo, né? E é bem interessante isso tudo que você traz, porque a vez ou outra a gente vê que alguns familiares, por exemplo, cuidadores, quando vão jogar com as crianças, não deixam a criança perder no jogo, né? E é É, claro, a gente sabe que essas pessoas fazem isso na melhor das intenções. Mas as pessoas estão deixando de ensinar algo extremamente importante para essa criança. De que na vida ela não vai ganhar sempre. E de que ela precisa desenvolver repertório, como você falou, né? Repertório emocional, comportamental, para lidar com as perdas e com as frustrações. Né? Porque olha só, isso. a Jerusalinski que você citou, eu acho ela maravilhosa, inclusive recomendo para quem não a conhece. Tem 2 vídeos dela no YouTube do Café Filosófico. Ela se chama Julieta Jerusalinski e ela fala sobre a infância. Tem um vídeo que ela fala de infância de maneira mais geral, né, de melancolia, de tristeza, e tem um outro que ela fala sobre o efeito da tecnologia na infância. Então, super recomendo para Intoxicação vocês que estão... eletrônica. Isso, que ela chama de intoxicação eletrônica. Ela é excelente, então super recomendo que vocês assistam, mas depois da nossa live, tá? Depois que terminar aqui. Então, e uma das coisas que ela fala é justamente isso, né? Que o adolescente, por exemplo, quando ele chega lá por volta dos 14, 15 anos e ele vai ter uma decepção amorosa, se os familiares, educadores não ajudaram lá na infância essa criança a ter um repertório
maior, comportamental e emocional, quando ela chegar na adolescência, o sofrimento por uma decepção amorosa vai ser muito maior. Enquanto que se a gente for ajudando essa criança a lidar com frustração, quando ela chegar lá, não vai ser tão grande. Então, quer dizer, um adolescente que chega aí a se automutilar, por exemplo, quando leva um fora, quando leva um pé na bunda, ele provavelmente não teve esse repertório lá na infância para lidar com essas questões, né? A Bruna está perguntando, Julieta, o que é Julieta Jerusalinski? Deixa eu escrever aqui, que acho que fica mais fácil. Então, assim, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, né? Do quanto que é importante a gente começar o quanto antes melhor, né, Rose? E o que a gente tem feito, o que a gente tem permitido a criança fazer para ocupar o seu tempo? Uhum. Né? Porque é claro que é muito cômodo para a gente oferecer um eletrônico, não digo que eu não Sim. ofereço, isso né? A gente vive nessa era tecnológica, mas a gente tem que pensar o quanto, né? Tentar, enfim, fazer algum equilíbrio nesse sentido. E o que a criança faz com esse tempo? Ela tem tempo de criar? Ela tem tempo de fazer o que ela quer? Ela tem tempo para o nada, para o tédio? Né? Aquela criança que fala, e agora eu vou fazer o quê? Não sei, ela vai criar, ela vai pegar pedra no chão e vai colocar uma em cima da outra, ela vai fazer a sua brincadeira, ela vai criar. Porque às vezes também, né, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Renata Meireles, que idealizou o Território do Brincar, e ela fala muito sobre essa questão, que às vezes até na brincadeira a gente quer direcionar tanto, a gente já dá tudo tão pronto, tudo tão, sabe, já dado, que a criança não precisa nem pensar e criar. E ela é bem crítica sobre isso, porque ela fala, se você mata o desejo da criança, a criatividade da criança, se você dá tudo pronto, é o que a gente vê na adolescência, né? Da falta de repertório, dele falar assim, agora, que motivo que eu tenho para dizer, para viver? Me diz aí você, que até hoje me deu tudo. Você me deu tudo pronto. Né? Até a brincadeira, a forma de conduzir e tudo mais. Então é importante também que a criança tenha um tempo para si, para o nada, né? Porque a gente sabe, né, que tem muita criança que desde muito pequenininha tem uma agenda de adulto, Sim. com muitas aulas, com muitas coisas, muitos estímulos. O estímulo é excelente, eu sou super favorável a estímulo, mas a gente tem que ter também uma janelinha ali, um espaço de brincar livre, um espaço para o nada, né? Porque depois a criança começa a ficar muito ansiosa, estafada, começa a ter problemas de saúde mental, né? E eu estava lendo esses dias que aumentou 36% a internação de crianças por problemas de saúde mental. Isso é gravíssimo. Sim. Né? E aí quando começa a acontecer esse tipo de problema, às vezes já sabe, e a gente, né, eu ouvi o Daniel Becker, que é um pediatra super bacana, dando uma entrevista, e ele falava isso, a gente enche tanto a criança de aulas e de coisas, que quando ela explode, a gente coloca ela em mais uma aula que é de meditação. Né? E aí ele brincava e falava assim, você quer meditação melhor do que você deixar a criança no parquinho e ficar brincando num balanço? Quer meditação melhor do que olhar para o chão e olhar para o céu, olhar para o chão e olhar para o céu? Deixa a criança fazer nada, deixa ela preencher esse tempo dela da forma dela também, né? Sem tanto direcionamento. E aí se a gente for pensar e levar isso para a escola também, né? Também dá uma discussão que dá uma sequência de lives. É interessante porque se a gente for pensar, a gente vai reproduzindo, e é muito louco isso, né? O quanto que a gente cria uma série de boicotes, né? E às vezes, claro que de maneira inconsciente. Porque a gente vê o quanto que nós adultos estamos adoecendo, né? Com essa carga horária muito intensa de trabalho, com essa rotina muito intensa, com essas cidades, né? Você está numa cidade de interior, você é privilegiada, né? Mas eu e para as outras pessoas que estamos em cidade grande, e você que já morou em São Paulo, você sabe disso, que é um lugar onde as coisas têm que ser todas muito rápidas, e você sai para ir num lugar super próximo, você gasta 2 horas no trânsito. Então, assim, mesmo, né, quando eu falo do boicote, quer dizer, mesmo a gente entendendo que a gente está adoecendo
diante de todo esse excesso de atividades, diante de todas essas exigências que nós adultos nos impomos, mesmo assim, a gente chama as crianças e os adolescentes para esse lugar também, né, extremamente ansioso. Então, como você falou, as agendas lotadas, segunda-feira é judô, terça-feira é inglês, quarta-feira é espanhol, quinta-feira é natação, né? Eles não têm tempo para o nada, né, para o tédio. A Maria Rita Kell que fala muito sobre isso, da importância do tédio e do nada, né, para o desenvolvimento. E quando a gente vai pensar na adolescência, né, porque isso tudo é uma panela de pressão, né, que vai iniciando lá, e é interessante a gente usar essa analogia da panela de pressão, porque a panela de pressão, a pressão vai aumentando de dentro para fora, e a gente não vai percebendo, né? Então, quando o negocinho lá, que eu não sei o nome daquilo, começa a apitar, começa a sair aquele vapor, já tem muita pressão lá dentro. Então, quer dizer, quando essas crianças e adolescentes começam a nos dar sinais claros de que eles estão adoecendo, já tem muita coisa lá dentro que não foi vista antes, né? Então, e que às vezes a gente continua até não piorando, mas enfim, né? A gente também usa muito essa questão para falar do adolescente, né? Que a adolescência é uma fase maravilhosa da vida, sim. Que você está vivendo a sua melhor fase, e o adolescente pode pensar, né? Poxa, mas se isso é a melhor fase, o que eu espero da fase adulta, então? E eles têm acompanhado isso, eles têm visto isso, né? O quanto a nossa vida é corrida, quanto é muito difícil, quanto a gente não está, às vezes, feliz, né? Quanto a gente está doente também. Então, sim. Tudo isso vai tomando uma outra proporção, né? Então, assim, se ele está na melhor fase da vida, e na adolescência a gente sabe que tudo é muito definitivo, né? E a vida dele está uma droga, ele não se sente pertencente a nenhum grupo, ele está em sofrimento, e a gente ainda fala, olha, você está na melhor fase, o que ele pode esperar, então, do depois? Né? Essa ideia de que isso não vai passar, porque é definitivo. Na adolescência, né, a gente morre quando alguém não liga, que a gente quer, a gente chora, se tranca no quarto e tudo mais. Então é porque tudo, parece que a vida vai ser desse jeito. E não é. Então, às vezes, validar também essas emoções, esse sentimento, essas sensações, todas já é um primeiro passo, né, Fernando? Sim. Porque eu acho que tem esse mecanismo aí que você falou, e às vezes o contrário também, de achar, né? Porque muitas pessoas. Eu ouvi muito disso na minha infância e na minha adolescência, né? Quando crescer, Sara, ou quando casar, Sara, né? Então, quer dizer, existe uma expectativa que os adultos acabam colocando sobre as crianças e os adolescentes de que, chegando na fase adulta, tudo vai se resolver. Só que muitas vezes essas crianças e esses adolescentes, observando toda essa loucura que nós adultos nos colocamos e ver o quanto que a gente também está adoecendo, eles acabam perdendo o gosto pela vida, né? Porque eles pensam, mas estão dizendo que quando a gente crescer tudo vai melhorar, mas eu estou vendo meu pai e minha mãe que estão em pé de guerra e que estão em depressão ou coisa do tipo, né? Então, que modelo que a gente está passando para eles, né? Tem algumas... E que repertório eles têm para lidar com isso, né? Sim, que é exatamente. o que a gente está falando desde a infância. Como é que eles aprenderam durante a vida até aqui a lidar com esse sentimento, com essa frustração? Sim. Daí tem algumas questões aqui. A Bia está dizendo, acho que é tudo muito intenso com os adolescentes. De fato, tem uma intensidade maior, né, na adolescência. E a Cristina está dizendo, muitas vezes os pais não dão atenção, não levam a sério os sentimentos das crianças e dos adolescentes. Exatamente. Né, acham que, como a gente falou, né, é coisa de criança. É briga de criança. Daqui a pouco se resolve. Então, assim, quando as crianças brigam, mas não acolhe aquela criança que brigou com o coleguinha ou com a coleguinha, e de entender o quão angustiada essa criança pode estar, o quão chateada ela pode estar, quais as emoções que essa briga mobilizou, né? Simplesmente ignora e fala, não, deixa pra lá porque isso é coisa de criança. Então, acho que uma coisa bem interessante
que eu aproveito para fazer um gancho aqui com uma pergunta que enviaram para a gente, que é a questão da escuta, né? O quanto que é importante a gente escutar as crianças e os adolescentes. Né? Claro que as crianças, e assim que eu responder essa pergunta, eu vou pedir para a Rose falar um pouco sobre isso também, porque a criança não tem como a gente pegar uma criança de 3 anos, sentar ela na cadeira e falar assim, me conta aí quais são os seus problemas, né? Existem outras formas que a criança utiliza para comunicar, que já vou pedir para a Rose falar sobre isso. Mas aproveitando esse gancho, eu queria responder já uma questão de uma mãe que mandou uma pergunta para a gente, uma questão para a gente dizendo o seguinte: meu filho de 16 anos fala em suicídio, mas não quer ir ao psicólogo. Eu acho que tem uma questão aí bastante importante e interessante, o fato desse adolescente ter dito sobre o seu desejo. Porque, assim, é claro que eu entendo essa mãe, eu entendo o quão angustiante é para ela, né? Nenhuma mãe quer ouvir isso de um filho, então eu entendo o quanto que deve ter sido difícil para ela escutar isso, mas eu acho muito importante o fato dele primeiro, ter conseguido dizer, e segundo, ter dito para a mãe. Né? Por mais que ele ainda não está mobilizado a procurar ajuda psicológica, né? Eu acho que já é um grande passo o fato dele ter se abrido para a mãe, né? E ter tido visto na mãe um lugar de confiança e de segurança. Então, assim, você que trouxe essa questão, eu acho que você pode fazer muito pelo seu filho, né? Você pode ajudar o seu filho, inclusive para que ele se sinta mais sensibilizado a buscar um tratamento, né? Porque é super importante, né, as pessoas que estão aí com ideação suicida fazer acompanhamento terapêutico. Mas eu acho que já foi um grande avanço esse adolescente ter podido, né, falar com a mãe. Deixa eu só ler aqui as questões, daí eu já vou pedir para a Rose falar sobre essa questão da comunicação das crianças. A Fábia está dizendo, em tudo é muito comum as crianças não serem ouvidas como uma opinião válida. Sim, exatamente. Então as crianças são sempre, o que elas dizem é sempre sem crédito, né? É coisa de criança. Ah, não sabe de nada, não tem experiência de vida. Aí a Bruna está dizendo, uma coisa que vejo muito é dizer para a criança, depois que se machuca, não doeu, e sempre que posso, falo. É importante reconhecer que dói sim, mas passa. Sim, exatamente. Então aquela coisa assim, engole o choro, meninos não choram, não doeu, é frescura. Um machucadinho desse, claro que dói. Né? Vai bater você adulto, bater o seu dedo na quina da madeira, né? Dói pra caramba. E pra criança ainda mais. As crianças e os adolescentes precisam ser acolhidos na sua dor, seja ela física ou emocional. Aí eu queria pedir para você falar um pouco, Rose, né? Algumas dicas aí de como as pessoas podem escutar as crianças, porque como eu estava falando, com os adolescentes, né, acaba sendo um pouco mais tranquilo nesse sentido, embora os adolescentes fiquem mais reclusos no mundo deles, mas a linguagem verbal é muito mais própria da fase, né? Como escutar as crianças? De que forma que as crianças podem nos comunicar que estão com problemas, que estão sofrendo? Acho que além da escuta ativa, a gente tem que ter um olhar muito atento. E saber que, como você disse, né, a criança não vai responder da forma como a gente quer que ela responda, ela não vai pedir ajuda e ela não vai falar na hora que a gente quer. A hora que a gente senta com ela e fala, me conta, o que foi? Ela não vai falar, ela vai dizer uma outra hora. Às vezes não é nem sobre questões de sofrimento, né? Você pergunta, mas aí, como é que foi a escola? Ah, ela não quer saber, ela quer correr e brincar. Mas ela vai te contar isso em um outro momento, de uma outra forma. Né? E com as crianças a gente tem que permitir também, né, explorar bastante outros recursos. Né? Criança gosta muito de desenho, criança mostra muito no desenho, na modelagem, brincando com massinha ou brincando com seus brinquedos. Por isso que é tão importante o brincar.
Durante a brincadeira, ela vai elaborando aquilo, que dói, que não dói, que pode, que não pode, ela vai testando tudo isso, ela vai comunicando. É claro que pai e mãe não é psicólogo, a gente não vai ficar ali com um caderninho anotando, sabe, as coisas que a criança está demonstrando, porque pai e mãe também não sabem interpretar isso e nem tem que saber, como um Sim. psicólogo faria, né? Isso é um profissional que faz. Mas a gente pode sim escutar as crianças e validar as emoções dela. Acho que apareceram já aí, né, alguns comentários que vão nesse sentido, né? E não só de validar, mas permitir que a criança sinta essa emoção. Porque todas elas são importantes, mesmo, né, a raiva, a criança está com raiva, deixa eu sentir raiva, a raiva é um sentimento, né, da natureza humana. É como se fosse aquele filme Divertidamente, todas as emoções são Sim. importantes. O que é prejudicial é o desequilíbrio, né, Aham. que aí a gente tem que ficar atento. Mas eu costumo dizer, né, que esse momento que a gente está vivendo especificamente, da pandemia, do isolamento social, é uma oportunidade riquíssima para trabalhar Uhum. essas habilidades que a gente chama de socioemocionais, né? De Aham. comunicar para as crianças as coisas, né? Porque a criança ela capta no ar, ela sabe, ela vê, ela ouve falar muito sobre o que está acontecendo. Mas a gente Uhum. teve o cuidado de explicar para ela, de perguntar para ela, porque às Aham. vezes, né, ela tá lá a panelinha de pressão, ela tá ouvindo, ela vai pegando fragmentos de fala, ela ouve alguma coisa na TV, né? E tudo que a gente tem ouvido e conversado no mundo adulto, no universo adulto, não é nada legal de se escutar, Uhum. né? É muito sobre incerteza, sobre dor, sobre morte, sobre medo, sobre, sei lá, né, muita coisa negativa. E a Sim. criança não é boba, né? Ela vai percebendo tudo isso. Então, como que ela está elaborando isso? Que medos que ela tem? Né? Uhum. Como que a gente pode ir ajudando ela nesse percurso, nesse exato momento que a gente está vivendo, né? Sim. Né? Isso vai passar, mas e como que a gente, o que que a gente pode fazer enquanto isso não passa? Como que a gente Uhum. pode elaborar um pouquinho esse sofrimento, essa dor? Porque é uma dor ficar longe do professor, é uma dor ficar longe dos colegas para alguns, né? Uhum. Para outros é um alívio. Né? Eu sempre falo isso nas lives que eu ouvi de uma pessoa muito próxima que disse: Nossa, para minha filha está sendo ótimo, né? Porque agora não estão fazendo bullying com ela. Então, olha o sofrimento dessa criança, passando por uma situação de pandemia, de isolamento, que traz tantas consequências negativas, né, para a sociabilidade, para as questões emocionais, só que para ela tem sido muito bom. Por quê? Porque ela não está em Sim. contato com pessoas que a violentam. Né? Então, isso Aham. é muito preocupante. Então, a gente tem que começar a perceber, encontrar esses caminhos, né? De estar junto, de acolher a criança, de brincar junto, de deixar ela fazer as escolhas que ela quer, né? De Uhum. deixar, enfim, ela se comunicar da forma dela. E, claro, se a gente sente necessidade da ajuda de um profissional, se a gente percebe que, né, aquela comunicação que a gente pretende não está fluindo, é para isso que a gente precisa buscar ajuda profissional. Não esperar, vamos ver o que vai acontecer. Não, não tem que, vamos ver nada, né? A gente já tem que se preocupar agora. Vamos ver se quando voltar às aulas ele melhora. Bom, se já tem uma questão prévia, não é bom esperar. A gente pode tentar já ir trabalhando isso. Sim. Seja uma questão emocional, seja uma questão qualquer, né? Aham. Muitas crianças têm, algumas famílias têm reportado que as crianças estão sofrendo bastante com esse período, com as aulas remotas. Tem criança que vomita na aula online. Isso é um sinal, Sim. né? Isso é uma manifestação de que existe ali algum problema, de que ela não Uhum. está confortável naquela situação, de que alguma coisa não está bem. Pode ser momentânea, não acordou bem aquele dia, se sentiu mal, pode ser mais do que isso. Né? Pai e Aham. mãe, a gente pode até ter formação sobre saúde mental, mas em casa a gente é pai e mãe, a gente não é Uhum. psicólogo nem psicopedagogo. Então a gente Sim. deve buscar ajuda profissional. São as pessoas mais Aham. indicadas para oferecer uma orientação. Sim. E tem uma questão aí bem importante, porque às vezes a gente acha, né, que a gente precisa fazer malabarismo, ou que a gente precisa fazer algo extremamente elaborado, e tem coisas muito simples, simples no sentido da prática, né, no sentido de ser simples, no sentido de poder fazer, qualquer pessoa poder fazer, mas não simples na efetividade, né? Então, por exemplo, quando você fala da criança que os pais perguntam, como que foi na escola hoje, né? Ou então, às vezes, na adolescência, que os pais perguntam, e aí, tá apaixonado? Não tá? Como que já rolou a primeira vez? Enfim,
é bem importante a gente pensar e a gente respeitar também o momento da criança e do adolescente. Que se ele ou ela não quer falar naquele momento, tá tudo bem, né? Mas eu acho que é super importante, e outro dia eu estava falando com uma mãe justamente sobre isso, né? Que ela estava angustiada querendo saber coisas do seu filho adolescente, ela perguntava e ele não respondia, né? E uma das questões que eu falei foi o seguinte: o simples fato de você perguntar para ele já é algo muito potente. Por quê? Ele sabe que se ele precisar, você está com seu ouvido disponível. Então eu acho que mais do que de repente ter a resposta, porque às vezes a resposta também pode trazer um alívio para a gente que é adulto, né? Mas mais do que receber essa resposta da criança ou do adolescente naquele momento, é importante a gente se disponibilizar para eles. Eu tenho um irmão adolescente, ele tem 20 anos. E hoje a gente tem uma proximidade muito grande. Mas durante um tempo, ele não falava coisas da vida dele para mim. Só que eu não deixava de perguntar. Porque eu falava, quando ele precisar falar, ele sabe que eu estou disponível. Ele sabe que eu me interesso. Então, por exemplo, ele faz faculdade. E antes, como eu falei, a gente não tinha tanta proximidade, ele não me contava das coisas que aconteciam, não me pedia ajuda em determinadas coisas da faculdade, né? Só que eu não deixava de dizer para ele, olha, qualquer coisa, eu estou aqui. Você precisa de ajuda? Por quê? Quando ele precisou, ele recorreu a mim. Então, assim, eu acho que é isso que a gente deve pensar. Se dispor, né? E o resto é com eles, porque a vida é deles, né? Eles E se precisam. mostrar presente e preocupado. Sim. Presente e preocupado, você me interessa, você me importa. Eu ouvi de uma mãe uma vez que trabalhava durante o período todo e ficava fora de casa. E aí um dia ela falou assim, eu percebi que eu estava só me comunicando pelo meu filho por WhatsApp, só mandando emoji, coração e tudo. E aí eu falei, poxa, nem ouço mais a voz dele, porque a hora que eu chego ele está dormindo, quando eu saio, enfim. E ela falou assim, eu quero ouvir. E ela ligava, e adolescente não quer atender telefone, né? E ela falava, enquanto você não me atender, eu vou ligar, porque eu preciso ouvir a sua voz. Sim. Porque é na voz que a gente sente se tá bem, se não tá. Uhum. Não é isso? Que a gente percebe se o outro precisa de alguma coisa, ou que pelo menos liga e fala, que é, mãe chata? Mas você tá ligando, tá se importando, né? E assim a gente vai driblando, né? As questões aí próprias da adolescência, da infância, dos momentos que eles têm e que a gente também precisa respeitar, enfim, para poder ir criando essas formas de encontro, de afeto, de troca. Sim, exatamente. A Cleide está dizendo aqui que ela é professora de sexto ao nono ano, e a cada ano que passa, ela percebe que os alunos vão tendo uma sensibilidade mais exagerada, como os adolescentes deprimidos, por exemplo, né? De fato, eu acho que existem questões, Cleide, que fazem parte do nosso tempo, da nossa época, né? A gente está vivendo, dos anos 2000 para cá, com esse boom, né, tecnológico, a gente está vivendo uma transformação muito rápida das coisas, né? E esses adolescentes que nasceram de 2000, 2005 para cá, eles vão responder à nossa época. Então, nós que somos de outra geração, a gente também precisa entender que eles têm demandas que fazem parte do período em que eles vivem, né? Então, acho que é super importante a gente fazer essa observação mesmo. E que o repertório que eles têm é muito diferente do nosso, porque eu ouvia muito isso quando eu dava aula. Mas no passado ninguém morreu de ser xingado de gordo na escola, ninguém, sabe, matou o outro porque foi chamado de quatro olhos. Eram outros tempos. A gente tinha, né, muito mais tempo de convívio com os pais, a gente tinha famílias mais numerosas, a gente vivia de uma certa forma, numa comunidade maior, com a família, com um tio, uma avó, alguém próximo, que ia ajudando nessas questões. Hoje, muitas vezes, tem adolescente que vive sozinho, praticamente, entre aspas. Por quê? Porque ele fica sozinho em casa, quando ele volta da escola, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando. Então, ele não tem muito com quem trocar. E quando tem, muitas vezes ele não quer porque ele prefere a tecnologia. Então, ele também se isola.
Então, Uhum. essa falácia, né, de que, mas antigamente não, né? Porque agora tudo é uma frescura, é um mimimi. Cuidado. São Sim, outros tempos, são outros repertórios. Então, a gente precisa olhar para esse fenômeno com muito cuidado. sim. E até porque hoje as crianças e os adolescentes estão muito mais sozinhos, né? Como você falou, antes, como as famílias eram mais numerosas, então eu, por exemplo, eu fui criado, no meu quintal tinha minha mãe, minha avó paterna, minha avó materna e mais uns 5 tios, né? O meu irmão já não foi criado dessa forma. As famílias vão diminuindo cada vez mais, né? Então, assim, pode ser que esse adolescente ou essa criança que sofria bullying lá na escola, essa violência, ela não era tão significativa para ele, porque em casa ele tinha uma série de, de pessoas que poderiam lhe oferecer essa proteção. Agora, imagine um adolescente hoje que não tem quem o proteja em casa, porque mora só com o pai ou só com a mãe, por exemplo, num apartamento distante de todo o restante da família, né? E ele sofre essa agressão. Porque E que às agora vezes. não fica só na escola, né? Porque agora você compartilha, isso vai para a rede. Sim, exatamente. Quer dizer, o bullying não acaba quando encerra o período escolar, né? Aí tem algumas outras perguntas aqui. Uma delas uma pessoa perguntou sobre os dados, onde encontrar dados sobre suicídio, né? A organização, no site da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, embora nós não tenhamos ministro da Saúde, existe um site, pelo menos, né, do Ministério da Saúde, que tem dados oficiais. Daí a pessoa falou que acho que encontrou dados só até 2012. No site da Organização Mundial da Saúde, tem dados de 2018. Tá? Então, vale a pena dar uma pesquisada lá. Aí tem uma outra pergunta aqui, que tem uma pessoa que disse que ela é professora, né? E que uma aluna confia muito nela, né? Para falar sobre as questões da vida e tal, mas não se abre para o psicólogo. Eu acho que essa professora, ela ganhou um presente, né? O fato de ter eu imagino que seja adolescente, né? Aqui ela não fala. O fato de ter uma adolescente que confia nela. Isso é muito bacana, né? E é claro o tempo que o professor tem é mais limitado. O professor não tem tempo de escutar só aquele adolescente durante 1 hora, assim como o psicólogo faz, né? Porque junto dele tem mais 30, 40 ali para dar conta. Então eu entendo que é limitado para você, professora, mas eu acho que é super bacana o fato de você ter algo aí que fez com que essa adolescente confiasse em você. Aproveita esse presente que ela te deu e, inclusive, você pode ajudá-la nesse processo de repente, saber por que ela não confia no psicólogo. Será que ela se deu bem com essa psicóloga? Será que vale a pena trocar de terapeuta? Né? Será que vale a pena procurar a família para dar essa orientação de repente, buscar um outro profissional? Porque pode ser também que não tenha rolado essa empatia, né? Aí, eu queria trazer uma outra questão aqui para a Rose, né, porque tem a ver mais com a infância, que está falando com relação à idade. Qual que é a diferença, né, da idade com relação que existem nomeações diferentes, né, do suicídio e do acidente. Como que é visto isso na infância? É considerado suicídio a partir dos 8 anos de idade. Uhum. Abaixo dessa faixa etária entra numa classificação denominada de acidente. Mas a gente sabe que abaixo dos 8 anos existem acidentes que a gente poderia nomear de suicídio. São bem menos Foram frequentes do que causados. na adolescência. Oi? Porque acho que tem uma diferença, né? Por Isso, mais que o nome seja acidente, alguns são causados por eles mesmos, né? isso. Então, acima dos 8 anos a gente chama de suicídio. Aham, Abaixo disso é considerado acidente. sim. Então, assim, a gente falou bastante aqui sobre essas questões, né?
dos fatores de proteção. Lembrando que, assim, quando a gente fala de suicídio, o suicídio é o desfecho final de uma série de eventos que vem antes, né? Então, assim, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, a automutilação, o uso excessivo de álcool e outras drogas, os comportamentos de risco, como o comportamento sexual de risco, por exemplo, né? O bullying, todas essas coisas, elas são sinais que vão aparecendo aí, de alerta para nós adultos entendermos que esta criança ou que este adolescente pode se envolver, caso essas questões não sejam elaboradas, pode se envolver num comportamento aí de decisão de encerrar a própria vida. Então, eu acho que é importante a gente se atentar a isso, né? Tem uma teoria da publicidade que eu sempre digo que eu sou contra e que eu sou essa teoria, que eu não acredito nela, que diz o seguinte, que a comunicação é responsabilidade de quem comunica. Isso os publicitários dizem, mas eu não concordo, porque a comunicação, ela é uma via de mão dupla. A gente tem de um lado um emissor, alguém que está emitindo uma mensagem, e do outro lado alguém que está recebendo essa mensagem. E no meio aí a gente tem o que a gente chama de ruídos da comunicação, né? Então, assim, aquilo que a criança e o adolescente comunica não é responsabilidade só deles. Se a gente não está entendendo, ou se a nossa criança ou o nosso adolescente está se envolvendo em comportamentos cada vez mais arriscados, é porque a gente está deixando de entender. Então, de que outras formas a gente pode abrir esse caminho de diálogo e de comunicação? Né? Eu acho super importante a gente pensar nisso. A gente, infelizmente, está chegando no finalzinho aqui da nossa live. Eu vi que tem mais uma pergunta aí da professora Cleide, já já a gente vai falar sobre isso. A gente tem 8 minutos para encerrar, então queria, antes de encerrar, fazer mais um lembrete. Né? Depois a gente vai responder a pergunta da Cleide, eu vou pedir para a Rose trazer as considerações finais. Tem 2 lembretes para vocês. Primeiro, a gente vai ter live em todas as quartas-feiras de setembro, sempre às 9 da noite, sempre falando sobre suicídio. Hoje a gente falou sobre suicídio na infância e na adolescência. Para quem for chegando no final, a live vai ficar salva no IGTV para vocês assistirem depois. Quarta-feira que vem, dia 16, a gente vai falar sobre suicídio na população LGBTQIA+. Dia 23, a gente vai falar sobre suicídio de líderes religiosos. E dia 30, a gente vai falar de luto por suicídio. Tá? Então fiquem à vontade aí para convidar os amigos e para participar das próximas lives sempre às quartas-feiras e sempre com um convidado diferente. A gente tem aí convidados para todas essas quartas-feiras já. E um outro convite para vocês que estão aí nos acompanhando. Nós da Escola dos Afetos, que somos um instituto que é especializado em saúde mental e sexualidade, a gente está organizando um curso que vai ser oferecido inteiramente pela professora doutora Denise De Michele, que foi minha orientadora no mestrado e que é professora da Universidade Federal de São Paulo. Né? A Denise é uma das maiores referências na área de adolescência e neurociência do Brasil e ela vai oferecer um curso aqui pela Escola dos Afetos agora em outubro, nos 4 sábados de outubro, das 2 às 5h30, ela vai falar sobre neurociência, sobre comportamentos de risco na adolescência, sobre drogas, sexualidade, games, enfim, é um curso bem bacana. Aí no nosso feed tem as informações detalhadas, o nome do curso é Adolescente, que bicho é esse? Justamente para a gente desmistificar aí todos esses tabus que tem com relação à adolescência. A Adriana está falando que vai fazer o curso. Muito bacana, Adriana, seja bem-vinda. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Rose aí pela disponibilidade. É sempre um prazer poder aprender com ela, né? Eu sempre recorro a ela quando eu preciso de alguma ajuda aí para lidar com essas questões da infância, que, como eu falei, não é a minha área de atuação, né? E aí eu queria, Rose, a professora Cleide está falando aqui como a gente pode ajudar esses alunos que nos procuram, né? O aluno que procura o professor. Aí eu queria pedir para você,
né? Se você puder responder essa pergunta e já trazer aí as suas considerações finais para algo que você acha relevante para trazer. Aí a gente tem 5 minutinhos para encerrar, tá bom? Tá. Eu estava também pensando que a gente não teve muito tempo de falar, mas é importante mencionar quanto que às vezes esses sinais são silenciosos, principalmente porque hoje, né, tem uma frase que ficou muito famosa na internet, né, da incrível geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Sim. Então, já existem pesquisas que mostram, né, que quanto maior o tempo que a pessoa passa na rede social e não em contato com pessoas reais, isso aumenta a proporção de problemas relacionados à saúde mental. Então, isso a gente tem que estar sempre atento com o aluno, com o parente, com o filho, com todo mundo. Em relação à pergunta que foi feita, acho que a gente tem que, como você falou, né, primeiro, ter essa atitude, esse comportamento mesmo proativo, de mostrar que você está à disposição, né, de que você pode fazer uma escuta ativa, de que essa pessoa pode confiar em você. E além disso, né, eu acho que a forma como a gente lida, trata, interage com essa criança e com esse jovem, quanto mais respeitosa ela for, tanto melhor. Isso desde sempre, desde criança, né? Sim. Só retomando muito rapidinho, que eu quero te devolver essa pergunta, porque na adolescência acho que você tem mais repertório para responder. Eu falei bastante no começo, né, que a gente não quer que a criança se frustre, a gente blinda a criança, a gente faz e acontece. E depois a gente tenta frustrar ela artificialmente, colocando de castigo, né, enfim, deixando ela sem o videogame, sem o tablet. E essa frustração artificial, ela não deixa a criança mais forte. Né? Então, a gente lidar com a criança de forma respeitosa, de forma positiva, é muito melhor. Então, para te devolver, né, a pergunta e você falar sobre a adolescência, eu já quero agradecer esse convite maravilhoso. É sempre um prazer enorme estar com você. Agradecer o pessoal que ficou até agora conosco, que mandou perguntas, que foi mandando corações e tantos emojis. E estou muito feliz de estar aqui. Um beijo para todo mundo. E agora é com você. Legal. Quando a gente pensa em adolescente, né? Por isso que eu, inclusive, disse sobre aquela mãe que trouxe a pergunta, sobre a professora, porque, assim, quando um adolescente ele se vincula a um adulto, seja professor ou familiar, e ele confia no adulto, já é um avanço muito grande. Já é um ganho muito grande, né, para esse adolescente entender que ele tem um adulto da sua confiança, onde ele pode encontrar esse lugar de segurança, onde ele pode encontrar uma palavra amiga, um conselho, né? Porque às vezes a gente acha, como eu falei, que existe fórmula mágica, ou que a gente está fazendo pouco. Mas assim, o simples fato de um professor parar no final de uma aula, na troca de uma live, ó, eu tô confuso aqui com esse monte de tecnologia. Na troca de uma aula e outra, o professor parar 2 minutinhos para escutar que aquele adolescente está chateado porque a namorada dele bloqueou ele no WhatsApp, já é muito para ele. Porque, olha só, o professor poderia já ter resolvido um monte de outras coisas, mas ele parou para me ouvir. Então, assim, eu acho que o que a gente tem, como eu falei, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Eu sempre digo que existem perguntas que são de $1 milhão. Quando a gente descobrir a resposta, a gente fica rico, né? Porque tem perguntas que, de fato, não existe uma resposta única. Mas eu acredito muito na escuta. Eu acredito muito na disponibilidade, né? Quando eu chego em sala de aula, por exemplo, uma sala com 40 adolescentes ou com um monte de crianças, e eu falo sobre que eu, por exemplo, fiquei chateado porque eu tive uma decepção amorosa, ou porque meu animal de estimação morreu, eu estou abrindo para essas crianças e para esses adolescentes, dizendo, olha só, o professor ficou chateado, então quando eles ficarem também, é bem provável que eles nos procurem, porque eles vão encontrar ali, vai rolar uma empatia, né?
Gente, a gente está agora, de fato, encerrando. O Instagram vai encerrar já já. Super agradeço vocês. A live fica salva no IGTV. E até a próxima. Beijão para vocês. Valeu, Rô.